Então, quando você tem uma marcação na parede que você quer parar, você faz assim, ó, você usa fita crepe e aí você tem uma delimitação perfeita da textura. Olha como ficou uma delimitação perfeita da textura. Eu vou te dar 5 dicas para você que quer fazer uma textura como essa na sua casa. 5 dicas para que você consiga fazer essa textura muito bacana, muito bem feita, para que ela fique show de bola. Vai ficar parecendo que foi um profissional que fez. A última é a mais importante, tá? Das 5 dicas que eu estou mostrando para vocês, a última é a cereja do bolo. Primeira dica, você vai usar a massa apropriada para a textura. Quais são as massas apropriadas para esse tipo de textura? Você tem a massa lisa, que é a massa para textura, e você tem a massa designer, que é também uma massa para textura, que é mais usada do lado de fora. Qual a diferença de uma para outra? A massa lisa é uma massa que parece uma pasta de dente mesmo. Ela é muito parecida com a massa corrida. A massa designer parece que tem grãos de areia bem, mas bem fininhos dentro da sua massa lisa, que dão um pouquinho mais de resistência na sua massa, fazendo com que ela seja melhor para você utilizar do lado de fora. Primeira dica, sobre a massa. Segunda dica é sobre o rolo que você vai utilizar para aplicar a massa na parede. Você pode utilizar um rolo como esse aqui, ó, deixa eu chegar bem perto para você ver. É um rolo de espuma, só que é um rolo de espuma perfurado, só que você pode também utilizar um rolo cabelo de anjo. O rolo cabelo de anjo é esse rolo que eu estou colocando aqui na imagem para você identificar. Ele é um pouco diferente. Vai dar uma característica um pouco parecida com essa, na verdade fica muito parecido, só que a diferença é, se você vai fazer uma quantidade muito pequena, você não é profissional da pintura, você vai fazer uma quantidade muito pequena, o rolo de espuma é mais barato, só que o rolo de espuma vai estragar mais rápido. Por exemplo, eu tenho o rolo cabelo de anjo, porque eu faço esse tipo de textura constantemente. Todo mês eu faço pelo menos umas 2 vezes esse tipo de textura. Então eu tenho 2 rolos cabelo de anjo e tenho um rolo de espuma, só como ele está na obra eu estou usando de espuma. Se você vai fazer um cômodo na sua casa e não vai mais fazer, compra o de espuma que você vai gastar menos dinheiro e você vai ter um rolo que vai fazer o trabalho que você precisa. Pra vocês terem uma ideia, essa parede eu fiz com o rolo cabelo de anjo. Terceira dica, você está espalhando o produto aqui na parede. Eu não vou nesse vídeo explicar como é que espalha. Se você acha que precisa de um outro vídeo para explicar como é que espalha, desce aqui nos comentários e diz assim, ó, eu quero aprender a espalhar a textura. E aí eu vou gravar um vídeo só explicando como é que espalha a textura, dando alguns macetes para você conseguir fazer. Mas vamos supor que você já sabe como é que espalha a textura e você deixa a textura como essa. Existe um problema, eu vou pedir, ó, quem está gravando esse vídeo é minha esposa, eu vou pedir para ela chegar mais perto aqui, que a gente está aqui em casa e eu estou fazendo esse serviço no meu estúdio. Eu vou pedir para ela chegar bem perto da textura e mostrar para vocês aqui uma característica. Eu ainda não finalizei essa textura, por isso que você está vendo bastante diferença. Se você observar, vai perceber que parece que as gotas estão apontadas para baixo. Por que elas estão apontadas para baixo? Porque eu utilizei agora a terceira dica que eu vou passar para vocês, que é essa daqui, ó. Ela vai se afastando. E a minha filha que está atrás dela quase derrubou ela, mas ela está se afastando e eu vou mostrar para vocês a diferença. Chega mais perto de novo, eu vou aplicar esse rolo aqui passando de baixo para cima. Eu vou passar de baixo para cima. Quando eu passo de baixo para cima, chega perto desse pedacinho que eu passei de baixo para cima, Simone. Simone é o nome da minha esposa. Você vai perceber que as pontinhas parecem que ficaram viradas para cima. Você vai ter aquela outra característica, pode afastar que eu vou mostrar para eles no panorama. Pode ficar lá onde você estava no começo do vídeo. Você vai aplicar o rolo espalhando de cima para baixo. Eu estou aplicando aqui só para tirar aquela característica que eu dei agora há pouco. Aplicando o rolo de cima para baixo. Quando você passa o rolo de cima para baixo, depois eu vou finalizar o acabamento dessa parede, quando você passa o rolo de cima para baixo, você faz com que as gotinhas, as pontas, fiquem um pouco inclinadas para baixo. Qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem disso? Sujeira. É muito mais fácil tirar sujeira. Porque a gente está num ambiente urbano, eu, por exemplo, estou num ambiente urbano e tem muita fuligem de poeira de carro, de poeira de indústria. Se você deixa os biquinhos apontados para cima, você tem um acúmulo de sujeira muito mais difícil de limpar. Quando ele está apontado para baixo, você tem um acúmulo de sujeira muito mais fácil de limpar. E agora eu vou mostrar para vocês a quarta dica. A última é a mais importante, tá? Das 5 dicas que eu estou mostrando para vocês, a última é a cereja do bolo. Mas agora eu vou passar a quarta dica. Qual que é a quarta dica? Vocês percebem aqui que eu parei, um pouquinho mais do que o meio da parede eu parei. Eu não vou ir com a textura até lá, eu vou parar com a textura aqui. Eu fiz o quê? Eu marquei o prumo com um lápis em cima e embaixo, eu risquei e eu utilizei isso aqui, ó, uma fita crepe. Então quando você tem uma marcação na parede que você quer parar, você faz assim, ó, você usa fita crepe e aí você tem uma delimitação
perfeita da textura. Olha como ficou uma delimitação perfeita da textura. É só pintar. Minha filha está aqui do lado fazendo bem assim, ó, porque ela ficou impressionada com a característica. Mas qual que é a quinta dica? A quinta dica, que é a cereja do bolo, eu vou te mostrar agora. Vira para cá. Agora, nessa parede, eu vou te dar a quinta dica. E qual que é a quinta dica? É um tipo de acabamento que vai parecer a textura, só que vai ficar sem essa característica de bico. Como é que você faz isso? Eu costumo utilizar uma lixinha para ferro, que ela dura mais. Eu estou usando aqui uma lixa para ferro granulação número 100, que equivale a 100 grãos de abrasivo para cada centímetro quadrado. Cultura inútil? Sei lá, de repente, se você for curioso como eu, você vai gostar. E aí eu envolvo essa lixa num pedacinho de EVA, isso daqui é uma espátula para rejunte de EVA, eu envolvo ela numa espátula para EVA, deixo ela bem envolvida, e aí eu vou utilizar isso daqui para lixar. Chega mais perto, você vai conseguir perceber a diferença. Aqui, ó, eu tenho uma parede bem rugosa, e aí eu vou pegar essa lixinha com EVA, passei aqui, do modo que eu mostrei para vocês, na superfície dos bicos. Agora, chega mais perto e dá um close aqui de lado, aqui, para eles poderem perceber a diferença. É uma textura parecida do ponto de vista estético, só que se você passa a mão, você não percebe os bicos te incomodando. Qual é a vantagem? É uma vantagem, na minha opinião, estética, eu acho assim mais bonito, porque tem uma superfície mais bem acabada. E tem também uma outra vantagem. Qual que é a outra vantagem? Quando a gente tem uma parede com esse tipo de textura, fica também legal, fica bonito. Só que se você usa uma textura branca e depois pinta de laranja, por exemplo, que é a cor que eu pretendo usar nessa parede, e aí em algum momento alguém vem e passa a mão e quebra um biquinho, aquele laranja vai ficar visível, só que vai mostrar o branco por trás. Nesse caso, esse tipo de coisa não acontece, porque o bico que poderia quebrar aqui eu já quebrei na lixa. Vocês entendem? Sem contar a vantagem que é muito maior do que todas essas, que é a vantagem da limpeza. A gente tem uma limpeza muito mais fácil. Aqui eu vou bater essa poeira, vou dar 2 ou 3 demãos de tinta com um rolo de lã alta, vai preencher todos os espaços e fica muito mais fácil de fazer a limpeza depois. Gostou da dica? Então, curte esse vídeo, comenta, como eu já disse, se vocês quiserem saber como é que espalha a massa, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui no Dicas do Fred, obviamente, é o mínimo que a gente pede. O triplo C, curte, comenta e compartilha, obviamente, além da inscrição. Tchau, obrigado!